O presidente Lula sancionou o programa de renegociação das dívidas dos estados com a União. A lei aprovada pelo Congresso prevê redução nos juros e parcelamento em até 30 anos. As dívidas dos estados com a União somam mais de 760 bilhões de reais. A renegociação pode ser feita até 31 de dezembro. A principal novidade do programa é que os estados podem quitar parte da dívida com a União, transferindo bens, móveis ou imóveis, participações societárias, créditos com o setor privado e outros ativos. Mas o presidente Lula vetou alguns pontos do projeto, o que desagradou alguns governadores. Para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade de Comércio de São Paulo, Denis Medina. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão Record News. Começo perguntando por que alguns vetos causaram aí reclamação de governadores, hein? Olá, Kelly, boa tarde. Bom, reclamações sempre tem, né? Críticas. Existiam alguns pontos que efetivamente não eram, assim, não estava muito claro que estava de acordo com a Constituição. Mas alguns pontos eles queriam de um abatimento maior das dívidas, uma questão de juros diferenciado. E o governo, nesse momento, como a gente viu no ano passado, fechou com déficit fiscal, o governo federal. E aí ele precisa melhorar a arrecadação dele, inclusive receber essas dívidas que eles têm com os estados. Então, obviamente, cada um está meio puxando a sardinha para o seu lado, tentando o governo receber com um custo um pouco maior e os estados querem pagar o mínimo possível. Essa é o descontentamento principal nesse ponto. Alguns estados dizem que no curto prazo eles seriam prejudicados, né? Já que, por exemplo, vamos dar um exemplo, São Paulo, ele paga as dívidas com a União em dia, né? E aí ele seria beneficiado num prazo maior, é isso? Não é só isso, né? Um outro ponto que eles colocaram também é que com o primeiro ano do pagamento das dívidas do governo federal, não teria impacto se o Estado não fechasse com prejuízo, por exemplo, né? Não teria impacto sobre a lei de responsabilidade fiscal. E isso, de certa forma, vai contra a gestão pública, né? Você precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, apesar do pagamento de dívidas, né? Então, esse é um dos principais pontos. Assim, precisamos renegociar, precisamos pagar o governo federal, mas veja, se eu pagar tudo que eu tenho mais o governo federal, não vai fechar a conta. E esse é o ponto que eles estavam brigando. O que faz com que os estados façam um exercício maior para que, apesar de fechar as contas com o governo federal, também feche a conta internamente com o seu estado. Ou seja, deve ter muita discussão ainda durante esse ano, né? Apesar dessa decisão do governo. Provavelmente ainda tem, porque o início da negociação pode ser fechado até 31 de dezembro. Então, ainda tem pontos a ajustar ao longo do ano. Os estados podem entregar, né, como você falou no início, bens móveis e imóveis, empresas, podem entregar veículos, aviões, podem entregar participações de empresas, podem entregar imóveis que o estado possui para amortizar a dívida. Então, ainda tem, né, um espaço para negociação ao longo desse ano para acertar todos esses pontos. Professor, vamos destrinchar agora um dado que eu achei muito bacana. As vendas de cimento cresceram em 2024 e recuperaram as perdas de 2 anos. O balanço do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento mostrou que houve, então, um crescimento de 3,9% em relação a 2023, o que significa 64 milhões e 700 mil toneladas vendidas. A região com maior aumento foi a norte do país. O resultado é atribuído à melhora do mercado de trabalho e da renda da população com o aquecimento do mercado imobiliário. Bom, eu acho interessante a gente citar que o setor da construção civil, ele serve como uma referência de como anda a nossa economia, né? Exatamente, é um dos precursores, né? Então, se estão construindo mais imóveis, logo vai ter mais gente habitando, entregue os imóveis, movimenta outras áreas, como, por exemplo, setor de imóveis, de eletrodoméstico. Então, você comprou a casa, precisa mobiliar, precisa colocar eletrodomésticos, precisa alguma reforma, adaptação no imóvel novo. Então,
o setor de concreto, de cimento, é justamente um dos precursores da economia. Fala assim, ele está crescendo, é sinal de que isso vai puxar o crescimento de toda a economia em breve, né? Um período bem curto. Olha, a gente torce muito para isso, né? Porque realmente a gente vê nas imagens, é um efeito cascata, né? As pessoas ali trabalham, precisam de mão de obra, enfim, vai gerando uma cadeia ali de emprego, renda, realmente é um setor muito importante. Só que esse ano a gente está com uma taxa de juros muito elevada, o que pode frear, né, a compra de novos imóveis. Então, nesse cenário todo, professor, o que a gente pode esperar para 2025 no setor da construção civil? A gente pode esperar crescimento, apesar de algumas questões, né? Então, tem alguns pontos que preocupam, eu fiz uma anotação aqui. Uma delas são, efetivamente, os juros altos. Então, com a taxa de juros mais elevada, isso a gente tem uma dificuldade de financiamento. Outra é mão de obra mais escassa. Como a gente tem mais pessoas trabalhando e o nível de desemprego mais baixo, a gente teve uma falhinha de sinal com o professor, vamos tentar recuperar, mas pela análise a gente vê que realmente tem alguns pontos para a gente observar. Porque quando a taxa de juros ela está mais alta, isso significa o quê? Que o crédito fica mais caro, né? Você emprestar dinheiro está mais caro, a gente paga mais juros. Então aí muitas vezes aquela pessoa que pretendia fazer um financiamento imobiliário fica esperando ou a situação melhorar, ou seja, uma possível baixa dos juros, ou então realmente paralisa, né, a reforma ou a compra do imóvel novo, uma vez que o dinheiro está mais caro. Acho que a gente conseguiu recuperar aqui o sinal com o professor. Professor, vamos lá, acho que agora a internet está ok. Desculpa, acho que tem algum problema aqui. Então, eu estava pontuando algumas questões que são desafios para esse ano. Um deles é a questão dos juros altos, como você citou, torna o financiamento mais caro e começa a restringir para alguns tipos de renda mais baixa. Outro é a questão da mão de obra escassa. Com mais pessoas trabalhando, mais emprego, mais renda, sobra menos mão de obra para alocar para a construção civil, que tradicionalmente demanda bastante mão de obra. Outra questão é a inadimplência da população. Apesar de termos mais pessoas trabalhando, o nível de inadimplência continua alto. Então, para um financiamento, é um outro complicador. E um quarto ponto que também é importante observar, com a falta de recursos para financiamento imobiliário. A principal fonte de recursos para financiamento imobiliário, tradicionalmente, é a poupança. E as pessoas têm diminuído o volume da poupança e direcionado para outros tipos de investimento. Então, esses são alguns desafios que o setor vem crescendo, extremamente importantes, mas precisa ainda superar para esse ano que a gente continue crescendo. E uma coisa, outra importante, rapidinho, é que apesar da gente ter crescido e recuperado perda dos últimos 2 anos, nós estamos em níveis abaixo de 2014, que é o período pré-crise ali de 2015, do governo Dilma, quando a economia teve uma perda muito grande. Então, não estamos no melhor momento, estamos voltando, tentando recuperar 2014, que foi um dos melhores anos para o setor de concreto até o momento. A gente vai seguir de olho aqui. Está no radar também o dólar, que fechou a terça-feira em queda, portanto, a R$ 6,04, segundo o menor valor do ano. Hoje a moeda norte-americana se mantém nesse patamar, mas quais são os principais motivos para essa queda, professor? O que a gente pode esperar aí para os próximos dias? Alguns pontos importantes, né? Essa flutuação, de certa forma, é normal, né? Não foi nenhuma queda absurda, mas a gente está ainda acima dos R$ 6. O principal movimento desta semana tem sido em relação ao mercado norte-americano. Com dados de inflação mais baixos lá, dá uma sinalização para o mercado financeiro de que o mercado americano pode reduzir a taxa de juros. E aí, com a nossa taxa de juros alta no Brasil, a gente pode voltar a atrair investimentos para o Brasil. Mas ainda essas flutuações de curto prazo não trazem muito uma sinalização do que vai ser o ano, né? Nesse momento, estamos começando bem, o dólar recuando um pouquinho, mas ainda num patamar muito elevado
para a nossa economia como um todo. Com certeza, acima de R$6, complicado. Tá bom para quem exporta, né? Para os demais, realmente, uma situação desafiadora. Muito obrigada, professor, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Kelly. Uma boa tarde a todos. Obrigada.